Olá, aqui é o professor Nelson Leme. Sejam bem-vindos. Vamos resolver uma das questões mais difíceis do Enem 2019, Prova Azul. A questão 141, que diz o seguinte: em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade e, e caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Continuando com o enunciado. Durante um jogo, o jogador J1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era, e aqui você tem as 5 alternativas. Vamos combinar o seguinte: pause o vídeo, faça a leitura desse texto, onde aqui o forte é justamente a interpretação de texto, que é uma característica de provas do Enem. Então, essa questão tem que ser valorizada, porque ela é uma preparação para outros vestibulares e para outros Enem. Nós voltamos em seguida com a resolução. Mas antes, se você gostar da resolução, dê um like para nós, inscreva-se no canal. Antes da resolução, vamos ver aqui um conceito importante sobre grandezas. Quando eu digo a força de defesa D é diretamente proporcional ao seu nível N, eu posso escrever matematicamente, devo escrever assim, que a força de defesa D é proporcional, onde eu vou colocar aqui uma constante K, a N. O N aqui fica no numerador, porque você aumenta o valor do N, também aumenta o valor do D. Se você diminui o valor do nível N, diminui também a força de defesa D. Variam no mesmo sentido, eu digo diretamente proporcional. E o K aqui é uma constante de proporcionalidade. Agora, se eu digo a força de defesa D é inversamente proporcional ao seu nível N. Quando eu digo inversamente, eu devo escrever matematicamente assim: a força de defesa D é igual a uma constante de proporção a 1 sobre N. Inversamente proporcional, o N deverá ficar do outro lado da igualdade no denominador. O N fica no denominador. Pois assim, quando você aumenta o valor do N, quanto maior o N, a fração 1 sobre N é menor. E assim o D diminui. Ou seja, quanto maior o N, menor é o D. Eles variam em sentidos opostos, inversamente. Aumenta o N, diminui o D. E se você diminuir o N, vai aumentar o D. Quando é inversamente, o N tem que ficar no denominador, onde K é uma constante de proporcionalidade.
Vamos à resolução. Chamando aqui as variáveis de força de defesa de D de defesa, força de ataque do A, evidentemente de ataque, nível de N e experiência de E. No enunciado diz logo o seguinte: a força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Se é diretamente proporcional, eu posso colocar assim: força de defesa, que eu vou indicar pela letra D, é igual a uma constante de proporcionalidade, diretamente proporcional ao nível N e ao quadrado da sua experiência, quadrado da sua experiência. O K aqui, portanto, é uma constante de proporcionalidade. Esta equação é a equação que me dá a força de defesa. Vai acompanhar a gente durante o problema. Logo abaixo, também diz o enunciado: enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, força de ataque, que eu vou indicar pela letra A, eu posso escrever diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do seu nível. Quadrado do nível, n ao quadrado do seu nível. O que é o C aqui? O C é uma constante de proporcionalidade. Então, esta é a equação que vai me dar a força de ataque. Essas duas equações, esta primeira aqui de defesa e a segunda de ataque, vão acompanhar o problema durante a resolução. Vejamos. O enunciado também diz o seguinte: os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Isto aqui eu posso dizer, portanto, que o N vale 1, nível 1. A experiência vale 1. O ataque diz aqui que é igual a 2 e a defesa é igual a 1. Substituindo esses valores que valem para os dois jogadores na equação de defesa, dá para calcular a constante K, que é o que está faltando. E aqui na equação do ataque, dá para calcular a constante C. Vejamos aqui, o D vale 1, o N vale 1 e a experiência E também vale 1. Substitui, portanto, aqui na equação de defesa. O que vai dar aqui? Ó? Temos D igual a 1, K, que multiplica N igual a 1 e que multiplica o E, que vale 1 ao quadrado. Fazendo a conta, ó, 1 ao quadrado é 1, que multiplica 1 é 1. 1 que multiplica K vai dar K. Então, no segundo membro da igualdade vai dar K. 1 igual a K. Ou seja, implica que K vale 1. Calculamos o valor da constante K, que agora eu sei que vale 1. Para calcular a constante C, substitui. Onde tem o ataque, coloca 2. A igual a 2. O E vale 1. E o N de nível vale 1. Substituindo, portanto, A vale 2, calculo C. O E vale 1 e o N vale 1. 1 ao quadrado é 1, que multiplicar 1 é 1. 1 que multiplica C. Eu tenho 2 igual a C. Implica que C é igual a 2. Agora, então, nós temos as informações que a constante K é igual a 1 e a constante C igual a 2. E o enunciado diz também que durante um jogo, o jogador J1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. Desta maneira, dá para calcular a força de ataque do jogador J1 para comparar com a força de defesa do jogador J2. Então, nós temos aqui força de ataque do jogador J1, que eu vou calcular por esta equação, e comparar com a força de defesa do jogador J2. Aqui, nós podemos calcular o A de que maneira? O C eu sei que vale 2, o E do jogador que ataca, o E vale 5 e o nível N vale 4. Vamos, portanto, substituir. A igual C é 2, E é 5 e o N é igual a 4, nível 4. Fazendo esta conta com cuidado, o primeiro sempre eleva ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 2 vezes 5 é 10. 16 que multiplica 10, a força de ataque do jogador J1
é igual a 160. Força de defesa do jogador J2, para comparar com a força de ataque do jogador J1. O valor do K é igual a 1. O valor do N do jogador que vai defender, o valor do N é igual a 2, nível 2. E o E, a experiência, é 6. Vamos substituir, portanto, K igual a 1, N igual a 2 e o E, experiência, 6, elevado ao quadrado. Calculando. Primeiro, 6 ao quadrado é igual a 36. Que multiplica 2 e que multiplica 1 vai dar 36 vezes 2, 72. Portanto, a força de defesa do jogador J2 é igual a 72. Vamos comparar as duas forças. Com as informações que nós temos, o enunciado diz no final que o jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era, fazendo, portanto, a diferença. Força de ataque aqui. A força de ataque é 160 menos a força de defesa 72. A diferença é, portanto, 88. É só marcar a alternativa que tem 88. 88 é a alternativa B de bola. Marque a alternativa B de bola. Se você gostou da resolução, não esqueça, dê um like para nós. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.